Irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos ler Salmos. Vou ler aqui Salmos 27, no versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Irmãos, por que eu trouxe esse versículo? Porque eu quero aproveitar, baseado nesse versículo, trazer um pouquinho de uma experiência que nós passamos, né? Passamos 6 anos sem congregar, sem fazermos parte de uma igreja, sem estarmos em comunhão com os irmãos, né? Nós tínhamos o hábito, né, de cultuar em casa, assistíamos pregações, tínhamos leituras bíblicas, oração, e a gente optou, né, em cultuar em casa, ao invés de congregar. Mas durante esse processo, né, a gente deixou por um período, né, de cultuar, deixamos de buscar, né, ao Senhor. E nesse processo entrou um acomodismo espiritual, né, entrou a frieza espiritual. E durante esse período, o Senhor me fez entender a diferença que sabe, quando você congrega e quando você não congrega. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Quando nós buscamos o Senhor, né? Buscamos Ele na palavra, temos uma vida de busca, de oração, e é óbvio que o Espírito Santo do Senhor vai habitar em nós, porque nós estamos a cada dia nos esforçando, né, para estar na presença do Senhor, para buscar Ele. Mas quando a frieza espiritual ela entra, o acomodismo espiritual ela começa a fazer parte da sua vida, em que você deixa de buscar ao Senhor, deixa de buscar a face do Senhor e vai se afastando daquilo, né, que é do Senhor, e começa a entrar coisas na sua vida que faz que o Senhor se entristeça, né? O que acontece com esse templo aqui, né, irmãos, que é o habitat do Espírito Santo? O Espírito Santo se retira. Então essa casa espiritual aqui, ela fica vazia. E a gente sabe que Satanás, que fica ao nosso derredor, bramando como um leão, né, buscando quem possa tragar, ele vai ver essa casa vazia, né, e o que vai acontecer? Ele vai querer entrar. E quando ele entra para fazer bagunça. Então o estado em que você estava, que não estava bom, torna-se pior, porque o mal ele entrou, né? Mas a gente sabe que quando a gente se entrega, a gente volta, né, a buscar o Senhor, a agradar ao Senhor, né, a buscar a santificação, esse mal ele se retira. Por quê? Porque você volta a ler a palavra de Deus, né? Volta a buscar o Senhor, volta a ter uma vida de oração. E Satanás ele não resiste, então ele sai. E o Espírito Santo, então, né, ele volta a habitar em você, porque ele vê o coração quebrantado, ele vê o coração contrito, ele vê que você se arrependeu e que você quer a presença do Senhor de volta. Então ali o Espírito ele entra, né, e habita em nós novamente. Mas durante esse período, esse processo de não congregar, eu comecei a sentir falta, né, porque das vezes em que eu fiquei muito fraca espiritualmente, eu não tinha forças para orar, eu não tinha forças para ler a palavra do Senhor, e é onde entra a comunhão com os irmãos, né? Onde eles se juntam, se reúnem, né? E começam a interceder, a orar por você, né? Para dizer que eu não estava só, uma pessoa estava sempre orando ali por mim, né, que era minha mãe. Minha mãe estava sempre ali orando e pedindo para o Senhor nos dar um entendimento, né, e mostrar a gente a importância que é de fazermos parte de um corpo, né, porque nós estávamos como ovelhas desgarradas, né? A igreja do Senhor é um corpo, né, e nós estávamos como um membro de um corpo solto ali, né, e não tínhamos um pastor ali para que pudesse nos ajudar, nos orientar, conversar, né? E pastor que nós temos é Jesus Cristo, não, o Senhor é o nosso pastor, né? Mas aqui na terra o Senhor coloca, né, homens de Deus, e ali
Nós não tínhamos, né, um pastor, não tínhamos ninguém para que estendesse as mãos e nos levantasse, né, e nos ajudasse espiritualmente, né, em oração, em intercessão. Não tínhamos. Quantos processos eu passei dentro da minha casa de enfermidade, que provavelmente poderia ter sido espiritual, que provavelmente teria que ter pessoas para orar, né, por mim, e eu não tive, né, não tive quem estendesse a mão. Quantas vezes, né, às vezes acontece com você, comigo, que a gente precisa de um abraço de um irmão, né, e receber uma palavra, né, e não tive isso. E o Senhor, durante esse período, o Senhor me fez ver isso, né, me fez ver isso, o quanto é importante termos sim uma igreja, né, o quanto é importante termos um pastor, né, que nos ajude nessas horas. Existem irmãs, mulheres de oração, né, que tá ali sempre orando, intercedendo por nós. É importante sim, o Senhor nos fez entender isto, né. Então, irmãos, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor nos trouxe esse entendimento, né, e no momento da minha fraqueza, em que eu estava realmente muito mal, e eu não tinha força para nada, a única força que eu tive era em pensamento com Deus e pedir ajuda ao Senhor, né? Senhor, me ajuda. E foi um momento em que nós nos sentimos muito só. Então eu pedi ajuda ao Senhor. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor me trouxe um despertamento espiritual para a minha vida, né? E foi através de mim, né? Através desse despertamento que o Senhor me deu, eu me despertei. E para a honra e glória do Senhor, eu, meu esposo, meus filhos congregamos hoje, fazemos parte sim de uma igreja. E o Senhor me deu a direção, o Senhor disse que ia me direcionar para qual igreja iríamos congregar. Eu visitei uma igreja, ali o Senhor disse para mim que não era ali, mas o Senhor usou o pastor daquela igreja para falar comigo. E disse que era para mim continuar nesse propósito de busca, né, de uma igreja que o Senhor ia testificar, o Senhor ia me mostrar. E o Senhor me mostrou. Na outra semana fui visitar uma igreja. Quando eu cheguei do portão dessa igreja, eu olhei para dentro, o Espírito Santo testificou em mim. E quando eu entrei dentro dessa igreja, eu senti muito forte a presença de Deus. E ali o Senhor falou comigo: é aqui onde você vai congregar. E é ali onde eu vou usar vocês. Então, irmãos, eu me alegro muito, né, por ter uma igreja para congregar. Sabemos que não vamos encontrar uma igreja perfeita, né? Porque a gente ficou sem congregar porque nós estávamos procurando uma igreja bíblica, sendo que a igreja, ela é cheia de pessoas. Cada um tem um pensamento, são cabeças diferentes, tem opiniões, né? E se não vamos encontrar uma igreja perfeita, perfeita é só Cristo, né? Então, o Senhor nos direcionou e estamos hoje congregando ali. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque domingo eu fui para a igreja e eu fui com muita dor, estava sentindo muita dor. E terminou o culto, a esposa do pastor falou assim: minha irmã, vem cá que o pastor vai te orar e vai te ungir. Eu falei: amém. Ela sentiu do Senhor fazer isso. E o pastor me orou e ali o Senhor revelou um anjo do Senhor, o Espírito do Senhor, na verdade, estava injetando em mim um óleo ungido, era uma anestesia para dentro do meu corpo. Irmãos, ali eu deixei de sentir dor, a minha dor ali sumiu, fui para casa sem dor. E o melhor de tudo, eu dormi feito um bebê. Eu dormi maravilhosamente bem. Foi a anestesia que o Senhor aplicou ali em mim. Então é onde eu digo para os irmãos a importância. Quando isso aconteceu domingo, o Senhor veio me trouxe à memória esse processo em que nós passamos. E ali o Senhor mostrou para mim: olha como é importante. Porque é no momento que nós precisamos, que nós temos um irmão, uma irmã usada por Deus para nos ajudar nos momentos em que nós mais precisamos. Então, irmãos, se você não congrega, entendeu, por algum motivo, ore ao Senhor. Ore o Senhor para o Senhor te direcionar, que o Senhor vai te colocar no lugar certo. O Senhor vai rodear você de pessoas usadas por Deus para te ajudar na sua caminhada, para te ajudar em oração e no momento que você precisar. Entendeu, irmãos? Então, assim, eu estou glorificando o Senhor por isso e estou compartilhando isso com os irmãos. Amém? Deixo esse versículo
para os irmãos, eu deixo esse testemunho para os irmãos. E que Deus abençoe todos nós no nome de Jesus.